Hoje o nosso assunto é crescimento espiritual. Você confessa algum tipo de fé? A pergunta é: será que você está progredindo naquilo em que você acredita? Uma metáfora bíblica nos compara a ramos de uma videira. Foi Jesus Cristo que ensinou isso. Ele disse que nós fomos criados por Deus para dar frutos. Mas existem plantas que são parasitas, ou seja, além de não dar frutos, vivem da vida de outras plantas. A pergunta é: será que você tem cumprido esse propósito de Deus e tem sido uma pessoa que tem dado frutos na sua existência? O vídeo de hoje vai te ajudar a descobrir o segredo para um crescimento espiritual saudável. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, meus queridos, tudo bem? Antes de tudo, como eu sempre faço, eu quero pedir a você que nos ajude colocando os seus comentários abaixo. Nossa pergunta de hoje é para saber qual a sua opinião sobre que tipo de fruto uma pessoa pode dar para cumprir esse propósito de Deus. Poste nos comentários abaixo, tá bom? Outra coisa, de dar o seu like aí no Facebook e se inscrever também no YouTube, tá bom? Isso nos ajuda muito. Muito obrigado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouco sobre o que é crescimento espiritual. É importante saber que a nossa constituição humana, ela é dupla, ou seja, nós somos um espírito que habita dentro de um corpo. Essa é a fé cristã, a maioria das religiões também. A Bíblia divide os homens em dois grandes grupos de pessoas: o homem natural, de um lado, e o homem espiritual. O homem natural é um homem racional, é aquele que não entende as coisas espirituais, como crer em Deus, ou na Bíblia Sagrada, ou na existência, ou na imortalidade da alma. Porque essas coisas lhe parecem loucura, ele não entende essas coisas espirituais, ou não consegue entender essas coisas porque essas coisas se discernem espiritualmente. Não é através da lógica e da razão que o homem vai conseguir entender as coisas de Deus. Isso nos parece bastante claro. Além disso, muito dessas pessoas que são chamadas de o homem natural na Bíblia, eles vivem, pelo menos uma grande parte deles, sob o domínio da carne e dos prazeres. Para ele a vida é uma só, ela é momentânea, então ele tem que aproveitar o máximo que ele pode desta vida terrena. Então ele tem que realmente buscar tudo que possa ser de prazer para dar sentido para a sua vida humana. Já em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que recebeu a graça de ter fé. E na sua existência, ele busca a excelência de uma vida interior, de uma vida pautada pelo seu espírito. Segundo as Escrituras Sagradas, essa vida interior é que produz em nós os frutos como amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e também o domínio próprio. Crescimento espiritual, portanto, é um amadurecer na fé, é um crescer nas virtudes, é um processo de amadurecimento e aperfeiçoamento que nos torna pessoas melhores a cada dia que nós vivemos. Nós nos tornamos, por exemplo, melhores maridos com o passar de tempo, melhores esposas, melhores pais para os filhos, melhores filhos para os pais, mais tolerantes com os erros alheios, mais desejosos de agradar a Deus, enfim, buscamos uma existência que faça sentido sobre essa terra. Mas é claro que existem os impedimentos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O segundo ponto é: quais são os impedimentos para o cumprimento
desse objetivo, que é também o objetivo de Deus. O maior problema está na nossa natureza humana. A Bíblia fala de uma natureza humana caída, desde lá do Éden, que traz na sua essência a presença de um mal espiritual interior, que a Bíblia chama de pecado. Bom, o que é pecado? Não sei se você já chegou a pensar sobre isso. O termo pecado, normalmente, ele é utilizado num contexto religioso para descrever qualquer tipo de desobediência deliberada à vontade de Deus. Para você entender melhor, a palavra pecado no original, tanto no hebraico quanto no grego, significa errar. Olha que coisa interessante, significa errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo. Vamos pensar assim, de uma forma simples, num arqueiro que está apontando para o alvo a sua flecha e ele solta a flecha, mas ela erra o alvo. É mais ou menos esse o sentido de pecado, de errar o alvo, de não atingir um ideal ou um padrão definido por quem? Pelo próprio Deus. Portanto, o pecado é uma incapacidade inata de todo ser humano, sem exceção, de não conseguir atingir o alvo e o padrão do Criador. Por mais que o homem tente, sempre vai errar o alvo. Por mais que ele tente ser bom, sempre vai haver erros, ou seja, pecados. Se não for por uma ação direta, será por um pensamento errado ou por alguma intenção oculta no coração, que também é pecado. Temos dentro de nós, portanto, uma força negativa que opera para nos afastar do ideal de Deus e nos faz buscar viver uma vida de pura satisfação egoísta da nossa carne e de uma busca de prazeres momentâneos. Esse tipo de vida se tornou, inclusive, uma corrente filosófica intitulada hedonismo. O que diz essa corrente filosófica? Ela afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. E olha, muita gente vive sob as asas dessa corrente filosófica. A Bíblia Sagrada chama essas ações humanas de obras da carne. Olha só o que a Bíblia diz. Diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, que é a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as orgias, daí por diante. E outras coisas também parecidas, semelhantes a essas. Mas olha só o que está escrito no final desse versículo. Paulo, o apóstolo, diz assim: repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, para atingir o alvo, precisamos da ajuda de Deus, pois só Ele pode tirar de nós o poder e o domínio desse mal que é o pecado e que está inserido, está dentro da nossa constituição física. Veja, entenda uma coisa, o pecado em si não pode ser tirado de nós, não pode ser arrancado de nós, pois ele é intrínseco à nossa natureza humana. Você sabia que só após a morte do corpo é que o pecado deixa de operar e de existir? Lembrando uma coisa muito importante, é que a morte do corpo elimina o pecado, mas não elimina as suas consequências. A responsabilidade das nossas ações permanece a mesma depois da morte. Para alcançarmos o padrão divino, precisamos, em primeiro lugar, resolver o problema do pecado. É isso que alcançamos quando nós nos aproximamos de Deus e recebemos aquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo.
Por isso é que Cristo é chamado de o Salvador. Muitas pessoas dizem, Salvador, mas do que é que ele salva, afinal? A obra de Cristo lá na cruz nos livra do poder do pecado, dessa influência maléfica dentro de nós. Através de Cristo, o poder de Deus operando em nós minimiza o domínio do pecado sobre as nossas vidas, tornando-nos, portanto, aptos para servirmos a Deus sem qualquer impedimento. Através disso, nós podemos, então, produzir frutos aceitáveis e obter graça para o crescimento espiritual. O terceiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é qual o objetivo final do crescimento espiritual. Bom, nós estamos, na verdade, meditando sobre os ensinos da Bíblia Sagrada, basicamente nos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos que continuaram após ele. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos transformados naquele que é o protótipo da raça humana, que é o próprio Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o homem perfeito. Ele é aquilo que Adão não conseguiu ser. Por isso se tornou o nosso modelo maior. A obra de Deus, portanto, é nos fazer semelhantes a Cristo e assim atingirmos o seu plano original. Olha o que diz nas Escrituras. Diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe que Jesus, no início do seu ministério, ele era chamado de o unigênito do Pai. Ele era um único filho. Mas a partir da obra da cruz, à medida que as pessoas vão crendo em Jesus, ele deixa de ser o unigênito para se transformar no primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos. Só pode, na verdade, dizer que alguém é filho de Deus somente aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, porque está escrito que aqueles que recebem a Cristo nas suas vidas, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa filiação, portanto, é algo poderoso. Só o poder de Deus pode tornar uma criatura, um homem, na verdade, filho de Deus. Portanto, esse crescimento espiritual, veja bem, tem um alvo, tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Nos fazer semelhantes a Cristo, o homem perfeito, o Filho de Deus. Ele veio em carne, esteve entre nós, ele comeu conosco, ele dormiu, ele sentiu fome, ele foi ao banheiro, ele fez tudo o que um homem faz, mas havia uma grande diferença. Ele viveu neste mundo totalmente sem pecado. Por isso é que ele pode ser esse que nós nos espelhamos para sermos iguais a ele. O quarto ponto que eu quero chamar a tua atenção é o que fazer para nós alcançarmos um crescimento espiritual saudável. Veja bem, assim como o corpo necessita de alimento para viver, da mesma forma o nosso espírito humano também necessita de alimento para ser forte e saudável. Isso é o erro de muitas pessoas. As pessoas alimentam muito o seu corpo, mas esquecem de alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. O segredo, portanto, de uma vida espiritual crescente é o alimento saudável que você dá para o seu espírito. Olha o que Jesus disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verdadeiro alimento é toda a palavra que procede da boca de Deus, isto é, as sagradas letras, as escrituras, que trazem as palavras de Deus.
O próprio Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. São elas que alimentam as pessoas. Por isso que nós, então, buscamos as palavras de Deus, ouvir, ler, para que possa produzir em nós um crescimento espiritual. Muitos não sabem disso. Ainda não descobriram o poder que existe na Bíblia Sagrada. Não falo daquelas superstições de muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, por exemplo, em algum imóvel da casa, achando que aquilo vai tirar as energias negativas da casa ou vai atrair, por exemplo, alguma bênção de Deus para a sua família. Meus queridos, me perdoem, mas isso é pura ignorância espiritual. Aquilo é só um livro feito de papel e tinta, nada mais. O poder da Bíblia só se realiza quando você lê e medita no seu conteúdo. Isso sim produz mudanças tremendas no interior do homem. Olha o que está escrito no livro de Josué 1, verso 8. Ele disse o seguinte: tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele, no livro, está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, ler e meditar na Bíblia é que traz prosperidade e sucesso para a nossa vida. Você sabe que muitas pessoas, às vezes, passam dentro de uma religião, de uma igreja, eles passam 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas o seu crescimento espiritual é insignificante. Muitas dessas pessoas, depois de anos, continuam com as mesmas manias, continuam sendo uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que demonstra inveja, gosta de falar mal dos outros, em casa é um péssimo marido, ou é uma esposa muitas vezes intratável, muitas vezes são filhos egoístas que não honram os pais. Ou seja, muito daquela velha vida continua viva dentro dela, apesar de anos dentro da religião ou da igreja. Essas pessoas estão frequentando, estão ouvindo, mas se tornaram apenas ouvintes, mas não praticantes. E o segredo do crescimento espiritual é exatamente ouvir e praticar. Sobre pessoas como essa, olha só o que está dito no livro de Hebreus. Diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite é criança. Então, são pessoas que no crescimento espiritual são bebês. São crianças que não crescem. Se você olhar uma criança que está lá com seus 4, 5, 6 anos, 7 anos, e continua igual quando ele tinha 2 anos, 1 ano, igual, peraí, tem alguma coisa errada com essa pessoa, ele não está crescendo. É a mesma coisa na vida espiritual. Tem gente que são, na verdade, crianças, são como bebês, que não crescem. O tempo passa, mas continuam as mesmas pessoas, que a gente chama de síndrome de Gabriela. Vocês lembram disso, né? Há pessoas que dizem assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, não passam disso e morrem da mesma maneira que viveram a vida inteira. E não atingem, claro, o ideal de Deus. Bom, concluindo, vimos que o segredo para o crescimento espiritual, crescimento interior, é alimentando o nosso espírito diariamente com as palavras de Deus. Assim como alimentamos bem o nosso corpo, temos de aprender que o nosso espírito também precisa de alimento diário. Se você não alimentar o seu espírito, ele ficará fraco, anêmico e raquítico. E a vida da carne ficará mais forte e te dominará para que você viva uma vida apenas para satisfazer as suas paixões, os seus desejos e continuar longe do ideal de Deus em toda a sua vida.
alimentamos o nosso espírito lendo e meditando na Bíblia Sagrada. Quando passamos tempo a sós com Deus, por exemplo, em oração, ou ouvindo algum tipo de mensagem, embora trazida por homens, mas são mensagens edificantes, dirigidas ao nosso espírito. Mas termino dizendo o seguinte: o mais importante também, além de você ler as Escrituras Sagradas e meditar nelas, é colocar em prática tudo aquilo que você aprende na vida espiritual. Isso te dá um crescimento tremendo. O que nós devemos fazer é progredir espiritualmente, deixando de lado inveja e toda espécie de maledicência ou de qualquer tipo de pecado, de qualquer coisa que possa entristecer ao nosso Criador. Que você seja uma pessoa assim, muito abençoada no seu crescimento espiritual. Que você possa, por exemplo, olhar para trás, olhar, por exemplo, para o ano passado e dizer assim: puxa vida, eu cresci. Eu hoje me sinto melhor do que eu estava o ano passado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com alguém que precise. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.